Um dia depois de ser indicado pelo presidente Lula para o STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido pelo ministro André Mendonça durante um culto aqui em São Paulo. Repórter Matheus Dias chegando com os detalhes, como é que foi esse encontro um dia depois do anúncio feito pelo presidente da República. Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Jorge Messias, então, atual advogado-geral da União, indicado por Lula para assumir a nova cadeira no comando ali do Ministério, então, do STF, ele que pode ser o novo ministro, no lugar que era ocupado por Luiz Roberto Barroso, foi indicado pelo presidente. Um dia depois, participou, então, de um evento muito grande aqui em São Paulo, evento da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, onde lá, quando chegou, subiu ao palco e foi abraçado pelo atual ministro André Mendonça. Jorge Messias, então, que foi... Neste momento, é a segunda vez que ele participa dessa convenção da CONAMAD. Na primeira oportunidade, em outubro, foi acompanhado, inclusive, do presidente Lula. E é, inclusive, uma estratégia, né, Tiago? Isso porque, após a indicação de Lula, o Jorge Messias ainda tem que passar por uma nova fase até ser aprovado. Fase essa que é uma votação no Senado Federal e precisa contar com pelo menos 41 votos a favor para aí sim assumir o posto como ministro do STF. Para conseguir esses votos a favor, então, Jorge Messias aposta muito no apoio dos evangélicos, no apoio da bancada evangélica e também mais conservadora. Isso porque o momento é de bastante conturbação entre Senado e governo federal, já que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não gostou nada dessa indicação de Lula. Alcolumbre apostava em outro nome, ele apostava no nome do senador Rodrigo Pacheco, nome esse que foi rejeitado pelo presidente da República, e a indicação de Jorge Messias causou bastante desconforto para o chefe do Senado, desconforto esse que já foi dito e exposto por alguns senadores, alguns deputados até que tiveram acesso ao Alcolumbre, falaram que neste momento é um momento talvez de maior tensão entre Senado e governo federal. Alguns parlamentares disseram até que a rivalidade entre Lula e Alcolumbre se tornou até uma espécie de relação de ódio entre eles, já que depois dessa indicação, alguns parlamentares disseram que Alcolumbre ligou para vários senadores pedindo que votem de forma contrária à indicação do Planalto. Agora, então, antes dessa indicação, antes dessa votação, aliás, vai haver uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, momento este que é usado principalmente pela oposição para tentar ali derrubar e fazer perguntas desconfortáveis ao candidato, a Jorge Messias. Essa comissão, então, que inclusive é esperada pelos parlamentares para ser talvez uma das comissões, uma das sabatinas mais longas da história, superando até dos atuais ministros do STF, às 11 horas e 39 minutos de Edson Fachin e às 12 horas e 39 minutos de Alexandre de Moraes, que passaram por essa sabatina. Inclusive, então, neste momento, Messias tenta, de um lado, conseguir os votos nas bancadas competentes, a oposição pretende fazer jogo duro, mas Brasília, o Palácio do Planalto, está confiante de que ele sim será nomeado como novo ministro do STF, na cadeira antes ocupada por Luiz Roberto Barroso. Vale lembrar que o voto dos senadores é sempre secreto e que, se for aprovado, então, Messias vai integrar, então, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Se o oposto acontecer e se o possível ministro, então, for barrado pelo Senado, vai ser a primeira vez em 131 anos que um indicado pelo governo federal é recusado pelo Senado, viu, Tiago? Pois é, seria praticamente inédito, pelo menos no tempo recente aqui da democracia brasileira. Bom trabalho, Matheus. Até daqui a pouquinho a gente continua nesse assunto. E ao indicar Jorge Messias para o STF, Lula abre uma frente de batalha com o Senado. O governo agora tenta contornar o mal-estar. De Brasília, repórter Rani Veloso. O clima no Congresso esquentou após o presidente Lula anunciar Jorge Messias como indicado ao Supremo Tribunal Federal. Fontes ouvidas pela reportagem confirmam que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ficou irritadíssimo com a escolha. Nos bastidores, Alcolumbre teria ligado para parlamentares da oposição pedindo articulação contra a aprovação de Messias e já afirmou que deve votar contra o nome do atual advogado-geral da União. Mesmo sem falar publicamente sobre o assunto, Alcolumbre fez um movimento interpretado como recado político. No mesmo dia do anúncio, convocou votação de um projeto que cria aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias, proposta que aumenta despesas do governo no momento de aperto fiscal.
O nome preferido de Alcolumbre era o do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se reuniu com Lula na última segunda-feira, quando o presidente comunicou sua decisão e chegou a sugerir que gostaria do mineiro como candidato ao governo do estado no ano que vem. Pacheco, porém, teria demonstrado até disposição para deixar a política. Vários alertas foram emitidos antes da indicação. Em um jantar entre Lula e Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso chegou a levar um mapa de votação para mostrar a dificuldade de aprovar o nome de Messias no Senado. Mesmo assim, Lula decidiu contrariar os senadores. Agora, o governo tenta reverter o cenário. O líder Jacques Wagner coordena o chamado Beijamão, a rodada de visitas de Messias aos gabinetes em busca de apoio. A articulação conta com a ajuda da senadora Elisiane Gama, que é evangélica como Jorge Messias. Os aliados ressaltam que o indicado cumpre os requisitos para o cargo: reputação ilibada, notório saber jurídico, além de ter um perfil conciliador. A religiosidade e a discrição de Messias também são vistas como pontos positivos. Esta é a terceira indicação de Lula ao STF neste mandato. As votações recentes mostram um cenário dividido. Flávio Dino, em 2023, foi aprovado com apenas 6 votos acima do mínimo. E Paulo Gonet, reconduzido recentemente à Procuradoria-Geral da República, teve apenas 4 votos de margem. O ministro evangélico do STF, André Mendonça, declarou nas redes sociais que vai apoiar Messias em um diálogo republicano com os senadores. Pois é, Denise, ele foi praticamente o primeiro a se manifestar nas redes sociais a partir da indicação do presidente Lula. Mas o debate no Senado vai ser interessante. Exatamente. No X, ele parabenizou o Messias pela indicação ao Supremo. Ele disse que trata-se de um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais, assim também cumprimenta o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Ele postou ontem. Hoje eles se abraçaram, então tem um apoio. Eu acho que ultrapassa até a questão ideológica, que sempre se relaciona à indicação de um ministro, à ideologia do presidente. Ele foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro e foi dos primeiros a se manifestar, inclusive dizendo que vai apoiá-lo junto aos senadores. Agora, na questão de Alcolumbre, pode vir alguma retaliação, sim, do ponto de vista de pautas que são a favor ou contra o governo. Ele ficou insatisfeito e uma das ameaças dele é exatamente pautar o que nós estamos conferindo agora na reportagem, que teria implicações financeiras da ordem de 5 bilhões de reais por ano, sendo que as prefeituras prevêem um gasto ainda maior com essas despesas. Então, pode vir uma retaliação e talvez já na próxima semana. Pois é. Ô, Dora, é interessante o seguinte, os jornais hoje estão chamando, os jornais impressos hoje estão chamando isso de pauta-bomba, né? Que Davi Alcolumbre pode colocar essa pauta-bomba por causa dessa escolha do presidente Lula. Mas, de qualquer forma, tem muita gente discutindo que talvez esse ponto da questão evangélica foi talvez o primordial para a escolha do presidente Lula e não em relação ao Rodrigo Pacheco, ou não foi? Você está fazendo com a cabeça que não foi? Lógico que não foi a questão evangélica. Isso entra aí como uma cereja. A questão primordial, todo mundo sabe, é a fidelidade pessoal. É o mesmo critério do Flávio Dino, do Cristiano Zanin. Esse é o critério, tá? Agora, vai passando uma ideia maluca aqui na minha cabeça, porque eu estou achando tão ousado por parte do presidente Lula fazer essa confrontação que, de repente, sei lá, se ele for recusado, fica esse Rodrigo Pacheco aí como reserva. A gente, na verdade, não sabe o que foi essa conversa, porque o Rodrigo Pacheco é muito fechado. Agora, isso é só uma maluquice que está passando pela minha cabeça, tá? Queria falar um pouco do André Mendonça, porque também que o André Mendonça não tem só a identidade evangélica pelo fato dele ter sido o primeiro a se manifestar, ido abraçar, é uma espécie de o dia de amanhã, um dia depois do outro, porque a gente lembra que o Davi Alcolumbre, quando o André Mendonça foi indicado, ele segurou, ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e depois segurou a indicação dele a sabatina, melhor dizendo, por 4 meses,
porque ele, Davi Alcolumbre, preferia o Augusto Aras, procurador-geral da República, para o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro fez o mesmo movimento que faz agora o Lula, indicou alguém que seria da sua inteira confiança. E agora o André Mendonça tem essa oportunidade de uma maneira absolutamente sutil de fazer esse gesto. Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem a bola está toda com o Senado, toda, porque é lá que vai tramitar o projeto de lei antifacção, é lá que vai começar essa ofensiva aí que a gente não sabe até que ponto essa retaliação do Alcolumbre vai ter continuidade, se ele vai ter alguma compensação. Esse jogo aí está ainda muito no início e muita coisa a ser desvendada, porque é muito raro, é muito curioso o fato do presidente Lula ter feito essa indicação a despeito de toda a contrariedade do Senado, não só do presidente do Senado, e ter viajado, porque ele podia fazer isso no momento em que ele estava aqui para articular, para participar. Não, se mandou, tá? Amanhã já está na África do Sul para a reunião do G20. Essa história aí, eu acho que semana que vem ela vai ficar um pouco mais clara. Pois é, e Kobayashi, tudo a reboque da justiça brasileira, né? Essa discussão política, estamos falando da Suprema Corte, mas tem esse ponto que a Dora também destaca em relação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que muitas vezes cozinhou o galo e não colocou o nome logo na votação, o nome na mesa. Será que dessa vez seria diferente ou seria igual? Pode ser, né, Thiago? Mas eu acho que a conduta do André Mendonça, de alguma maneira apadrinhar ali o nome do Jorge Messias, tem mais a ver com o futuro do que com o passado. Digo isso porque o André Mendonça, hoje, é nitidamente, conhecidamente, um voto isolado. Ele com o Nunes Marques, eventualmente agora com o Luiz Fux, e se ele apadrinha alguém a contragosto, inclusive de outros ministros da Suprema Corte que pediam também pelo nome do Rodrigo Pacheco, de alguma maneira ele está plantando uma semente para futuramente, de alguma maneira, ser um pouco mais influente na corte. Então, eu acredito que tenha mais a ver com o futuro. É muito sábio o André Mendonça. Agora, em relação ao Jorge Messias e o fato dele ser evangélico, se isso seria ou não um aceno ao público, eu acredito que não. Eu sigo inteiramente o voto da Dora aqui, de que tem muito mais a ver mesmo com a confiança do presidente para com o Jorge Messias. Mas o fato dele ser evangélico pode o ajudar no Senado. Não que ele tenha essa identidade muito clara, porque ele é evangélico, mas ele não é representativo dos evangélicos. Há pouco tempo atrás, ele foi extremamente vaiado na Marcha para Jesus, quando estava representando, inclusive, o governo federal, porque ele não tem essa identidade, né? Ele é batista, inclusive. Os batistas não têm essa militância política tão aflorada, né? Nas campanhas políticas, a gente não vê políticos em púlpitos batistas, por exemplo. Mas ele passa a ter essa representatividade a partir do momento em que ele é também apadrinhado pelo bispo Samuel Ferreira, que é o líder da igreja onde ele estava hoje à noite, que é a maior liderança da Assembleia de Deus no Brasil e que, por isso, talvez o ajude o Senado Federal. Vamos acompanhar.